Muito bem, eu gostaria de trazer uma palavra que eu estou chamando de Os Implacáveis. Que isso, pastor Giovanni? Os Implacáveis. Parece nome de filme, né? Eu acho que se eu não fosse pastor, pregador, seria um cineasta, viu, gente? É verdade, porque os temas que o Espírito Santo me dá, os incríveis. Outro dia ele mandou pregar sobre chamados para ser o ator principal. Outro dia ele mandou para pregar sobre Liga da Justiça. Meu Senhor, gente. Esse Espírito Santo é maravilhoso, né? E quando eu falo assim de temas de pregação, me traz à memória um pregador lá da minha terra, que os temas de mensagens deles eram meio malucos. Por exemplo, o tema era assim: São João disse, São Pedro confirmou. Outro tema que ele pregou: entrei de gaiato no navio. Se referindo ao Jonas, né, que entrou no navio errado. Enfim, mas realmente eu sinto de coração o Espírito Santo me chamando para empoderar a igreja. Sabe, quando aquele culto que a ficha cai. Por que a ficha? Porque para muitos cristãos, talvez para os jovens, mais jovens, não lembram da ficha, né? A fichinha, lembra da fichinha que a gente utilizava? Os mais, não vou dizer os mais velhos, eu vou dizer os mais lindos e experientes, né? Lembro que quando a gente, para comunicar, a gente ia no orelhão, comprava umas fichinhas, né? E aí colocava a fichinha, aí os mais modernos eram teclando, os antigos ainda era assim, ó. E aí ficava falando, tinha que aplicar fé para a ficha cair, né? Às vezes eu me sentia roubado. Aí eu pegava no orelhão, nas orelhas dele: solta a minha ficha. Solta, quero falar com a minha mãe, que eu morava em Manaus, queria falar com ela. E aí não caía a ficha, e caro, e era interurbano. Quem lembra do interurbano aqui, gente? Os mais lindos e experientes, né? Solta a minha ficha. E aí caía a ficha. Só comunicava, a comunicação só completava quando a ficha caía. Assim também, a comunicação dos cristãos, com a terra comunicando com o céu, muitas vezes não completa. Só completa quando a ficha cai. Existem muitos cristãos que ainda não conseguiram ouvir o Senhor. O Senhor está falando lá do céu: ei, meu filho, não consigo ouvir, Senhor, não consigo ouvir. Então balança aí para ver se a ficha cai. Não vos escandalizeis com o que havia de ouvir. E também, mas pega no ombrinho do seu irmão e fala assim: cai, ficha, cai de vez. Parece que eu estou com poderes sobre-humanos aqui. Os implacáveis. Eu quero realmente de coração, o meu tempo é curto, hoje a programação, mas eu quero que você preste bem atenção nessa reflexão de hoje. O Senhor certamente, se você permitir, Ele vai mudar a nossa história, nosso pensar, nosso agir, nosso sentir, nossa postura, nossa posição. Deus não nos criou para sermos mendigos espirituais, para ficar mendigando. Não, nós somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus. Então é muito importante você se apropriar disso. Os implacáveis, deixa eu ler com você o significado de implacável para a nossa reflexão. Bom, implacável é definido assim: uma atitude ou postura que é resoluta, persistente, inflexível. Falando de uma forma bem simples, alguém que não se deixa aplacar. Deixa eu só abrir um parênteses que o Espírito Santo acabou de me dizer para mencionar. Eu fui extremamente abençoado lendo o livro, para mim, que é um dos maiores pregadores dessa geração, dos maiores escritores dessa geração, chamado John Bevere. O livro dele, O Implacável, foi esse livro que eu li e senti inspirado. Falei, não, quando for me dada a oportunidade, eu quero falar sobre esse assunto com a igreja. Então, quero aqui mencionar John Bevere como uma fonte de inspiração para a minha fé e também para essa mensagem. Então, vamos lá. Definindo implacável, persistente, que não se deixa aplacar. O que significa aplacar? Aplacar é leniente, afrouxar e até ceder.
Alguns sinônimos de implacável: determinado, tenaz, inflexível, constante. Eu gostei desse outro sinônimo: imparável, firme e rigoroso. Quando falamos sobre implacabilidade, muitas vezes usamos esse termo como algo mau, uma força inflexível, mas eu gostaria de levar você para uma outra direção. Implacável para alguém determinado, imparável. Então, eu quero estar apresentando os implacáveis daqui a alguns instantes para vocês, viu, gente? Esse é um momento histórico, quando eu apresentar aqui nessa tela o primeiro implacável. Mas abra comigo sua Bíblia, por gentileza, ou ligue ou acompanhe pelo telão, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos, diga corramos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Em outras palavras, nós precisamos pensar nisso. Não é como nós começamos a nossa carreira da fé, mas quando nós terminamos. E para terminar bem a carreira da fé, é muito, muito importante ter um espírito implacável. Sem essa resoluta, essa firme posição, muitos, infelizmente, eu falo infelizmente porque se você não se tornar alguém implacável, você é convidado a viver, a naufragar na fé, a ser aqueles que não terminarão bem sua carreira na fé. Então é muito importante entendermos isso. Repito, Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Então, a palavra perseverança também em Hebreus 12:1, ele fala corramos com perseverança, ou seja, com persistência implacável. Com persistência implacável. Quantos me ouvem? Então, é muito importante. Vamos correr com perseverança. Observe que o texto não diz correr com alegria, né? Correr com felicidades. Não. Ele diz corram com persistência implacável. É necessário esse espírito implacável. É preciso ter esse espírito implacável para completar bem a carreira. Terminar com sucesso a carreira que nos está proposta. Agora, Jesus colocou um qualificador importante para a nossa análise. Para terminar bem, tem um dispositivo que nós vamos acionar. Ele se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Por favor, me acompanhe. Marcos 9, 23. O texto diz assim: ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga, ao que crê. Esse é o qualificador para nós acionarmos esse espírito implacável. Repito o que o Espírito Santo está me pedindo. Nós não fomos chamados como cristãos para viver como mendigos. Nós fomos chamados para viver como herdeiros e cordeiros. Esse sempre foi o plano de Deus para nós. Esse sempre foi o sonho dele. Esse qualificador, ouça-me, ele nunca vai abrir mão disso. Quando você quer acionar o espírito implacável, você aciona o botão da fé. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta hora. Você, sim, você que me ouve. Você que me ouve no auditório 2 também. Você que me ouve no culto das 11h30. Você foi criado, ouça-me, você foi criado para fazer a diferença nesta terra, neste mundo. Você foi criado para fazer a diferença. Você foi gerado pelo Espírito para fazer a diferença. Você foi convidado pelo Espírito para reinar com Ele. Aonde, pastor? Lá no paraíso também, mas ele se refere à terra. E eu quero que você abra comigo sua Bíblia, por gentileza, porque eu tenho uma grande verdade, e que a ficha possa cair. Já balançamos, né? Então não tem problema, vai cair para quem porventura não caiu. A ficha, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17, a parte B desse versículo diz assim: muito mais aqueles,
ouça, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Após a palavra justiça, vem a grande chave desta mensagem. Justiça, a provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em... Só a minha esquerda. Reinarão em... Só a minha direita. Reinarão em... Vida. Veja bem que Deus não está dizendo que nós reinaremos lá no futuro, ou em outra vida. Ele está dizendo desta vida. Nós fomos chamados para ter um espírito implacável, ousado, corajoso, nesta vida. Quantos concordam, digam amém. Deus está dizendo exatamente isso. Reinarão em vida. Eu fui pesquisar, só para que você possa analisar, reinarão, ou seja, rei. Deus nos chama para reinar em vida. Eu fui pesquisar em que vida, em que esfera da vida que Ele nos convida para reinar. Ele está dizendo, vocês reinarão na esfera da vida. Ou seja, é no hoje, é o dia de hoje. A doença não pode prevalecer, o divórcio não pode prevalecer, o mal não pode prevalecer. Quantos me ouvem? Quem vai combater isso? Os implacáveis. Quem tem um espírito implacável? Nós temos um espírito implacável. E Jesus conta conosco, desenvolvendo cada vez mais esse espírito implacável. Quantos me ouvem? Nós fomos chamados para governar a terra, como reis e rainhas. Olha o que está escrito, por gentileza, no Salmo 115, no versículo 16. Olha o que diz o texto. Ele diz assim: os céus são os céus de quem? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, diga comigo, a terra, Ele deu para você. Você está no controle da terra. Você tem autoridade. Obviamente que não é no seu nome. Não tente expulsar um demônio no seu nome. Sai em nome de Giovanni. Vai dar ruim. Mas quando você aciona o botão da fé, do crer, saia em nome de Jesus, aí você determina que você está no controle. Não podemos chamar um anjo para expulsar um demônio. Essa é a nossa responsabilidade. Quantos me ouvem, meus irmãos? Se você já nasceu de novo, ouça, você já tem um espírito implacável. Repito, os céus são os céus de Deus, do Senhor. Mas a terra, diga comigo, a terra foi dado a mim. Bata-se no peito assim, a terra está comigo. Parece meio estranho nós falarmos assim, pastor, então o senhor está dizendo que Deus está no controle, que nós estamos no controle da terra e não Deus? Sim. Por que eu estou afirmando isso? Porque se Deus estivesse no controle da terra, e veja bem, eu não estou questionando a soberania de Deus, mas se Deus estivesse no controle da terra, ouça, quando Adão pegou aquela fruta, saiba, se Deus estivesse no controle, ele tinha batido na mão daquele moço. Ei, Adão, não faz isso? Por que você vai fazer isso? Será que você não percebe que se você fizer isso, você vai atrair o mal? Adão, não faça isso, vai vir mortes, vai vir isso, vai vir aquilo. Pestilências, terremotos, tufões. Não faça isso, Adão. Ele fez isso. Por quê? Porque ele deu o controle da terra para quem? Para o homem. Adão, você está no controle. Eu estou te entregando. Agora, aí que houve um problema. Por quê? Porque Adão pega o controle da terra e dá para um outro dono. Que é quem? Satanás. Ele entregou o controle da terra. Mas antes, olha só comigo Gênesis 1, 27 e 28, para fortalecer o que eu quero dizer. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, dominem a terra. Deus está dizendo, homem, eu estou entregando o controle da terra para você. Repito, o homem, não Deus, está no controle de como a vida segue nesse planeta. O problema começou quando Adão, como eu disse, entregou a terra a um novo dono, ele se chama Satanás.
O que aconteceu foi que quando Adão desobedeceu a Deus, entregando a terra para Satanás, as coisas começaram a acontecer ao contrário do que Deus planejava. A doença entrou, o mal entrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante que você me ouça, aqui é uma chave importante. Deixa eu lhe explicar isso. Não só o homem estava na mão de Satanás, mas a terra estava, quando Adão entrega para ele. Agora, o texto não vai aparecer aí, eu preciso que você anote para você ler. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, por gentileza. Eu vou ler aqui, não vai aparecer aqui na tela, mas olha só. O diabo o levou a um alto lugar e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Esse pronunciamento foi feito por Satanás. Lá em Lucas capítulo 4, pega Jesus, leva no alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu te darei toda a autoridade sobre os reinos e sobre todo o seu esplendor. Por quê? Aí olha só a chave. Porque foram entregues a mim. Quem entregou para Satanás? Adão. Foram entregues a mim. E dou a quem eu quiser, disse Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele disse: a terra é minha, eu estou no controle, porque foi o homem que me deu. Agora, na soberania de Deus, ouça, olha só que coisa interessante. Quem foi que deu a terra para Satanás? Diga comigo, o homem. Agora, na soberania de Deus, Deus tinha que reverter esse quadro. E aí é que entra, olha só, aí que vem Jesus nascendo de uma mulher. Por que nascendo de uma mulher? Porque ao nascer de uma mulher, ele seria 100% homem. Mas quem concebeu Jesus? O Espírito Santo. E sendo concebido pelo Espírito Santo, ele passou a ser também 100% Deus. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como foi um homem, olha como Deus é tremendo. Foi um homem que entrou, então ele tinha que ser um homem para tomar de volta. Quantos me ouvem? Deixa eu explicar uma coisa para você sobre essa questão da terra, da propriedade. Em 2016, nós chegamos aqui nesta terra. Nós viemos como missionários para cá. Minha família e eu deixamos nossa terra, deixamos nossa parentela e viemos para cá, para esta terra. Um grande amigo meu, pastor Edilson Câmara, da Igreja Batista aqui de Riacho Grande, São José dos Campos, ele foi a Santarém em 2015, ele disse: Giovanni, eu tenho um apartamento em São Bernardo, se você quiser, você pode ficar ali, e você apenas paga o condomínio, e você pode ficar ali por quanto tempo você achar necessário. Poxa, achei tão legal. É como se ele dissesse: Giovanni, o apartamento é meu, mas eu estou dando a você, para você morar. É como se Deus dissesse: a terra é minha, mas eu estou dando a você. Agora ouça-me, o pastor Edilson não foi lá dizer: olha, Giovanni, agora você tem que limpar essa casa todo dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, ele deu apartamento para que eu morasse com minha família. Então nós estamos no controle do apartamento, quantos me entendem? Então foi isso que aconteceu. Deus deu a terra para o homem deu a Satanás. Agora Jesus entra em operação, e aí vem um dos versículos mais tremendos e incríveis das Escrituras. Olha o que está escrito em Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Por favor, se está sem óculos, coloca, porque você precisa ver direito este versículo. Eu acho isso, então, incrível. Jesus, implacavelmente, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Ele venceu. Jesus venceu. Então eu quero agora, nesse momento,
Dá uma catucadinha no irmão que está sentado ao seu lado. Fala assim, vai aparecer ali na tela. Diga para ele, vai aparecer ali na tela. O primeiro implacável. Estão preparados? Quando esse nome aparecer aqui, eu queria que você ficasse em pé e bradasse com toda a sua força. Pastor Giovanni, mas eu sou tímido, eu só sei dizer Não, você não é tímido. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio de alegria. Então dá mais outra catucadinha nele e fala, é hora de celebrar o primeiro implacável. Preparados? Preparados? Que rufem os tambores. O primeiro implacável desse culto é Jesus! Jesus! Yeah! Oh! Yes! Oh! Yes! Uau! 60 para você sentar. Eu amo isso. Eu estou, claro, é muito profundo, eu estou resumindo por conta do meu tempo. Mas Jesus tomou de volta o que havia sido entregue lá no jardim. Ele tomou de volta. Ele é incrível, Ele é implacável, Ele é destemido, Ele é digno de toda honra e glória. A Ele o louvor, a honra e a glória. Jesus, sim, Jesus. Deixa eu mostrar só 3 momentos da sua implacabilidade. 3 momentos. Primeiro, o momento que Ele vai expulsar um demônio da vida de um menino. Marcos 9:25 diz assim, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Isso é demais. Demônio, eu fico imaginando, saia deste menino. O espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais o torne a ele. E ele clamando, ainda tentou resistir, mas Jesus foi implacável, destemido, ousado, corajoso. O demônio ainda ficou ali se agitando muito, mas saiu, porque havia o botão da fé. Sai deste homem, deste jovem. E ele resistiu, deixou como se estivesse morto, mas Jesus se aparece, toma pela mão e ergue e diz, levante-se. Uau, diga uau. Ele é incrível, Jesus é implacável. Olha outro momento. João 11, 43 a 44 diz, e tendo dito isto, clamou em alta voz. Isso aqui é demais. Isso é ser implacável. Isso é autoridade. Lázaro! Meu Deus, isso é incrível. Eu fico imaginando, como disse o pastor Hebe na mensagem anterior, Lázaro, Tom, alguém me chamou? Sim, alguém implacável ele chamou. Lázaro! Sim, senhor, ora. Eu fico imaginando a morte. Teve que se render à implacabilidade de Cristo. Deixa esse homem, ele ainda vai viver muito. Ele é incrível. Palmas para Jesus mais uma vez. Eu acho lindo quando Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Uau! Uau! Eu gosto desse aqui, Marcos 4:39. É aquele momento que o mar está se agitando e os discípulos estão dentro do barco e todo mundo com o espírito ainda de gatinho, são leões. Mas gatinho, vão morrer. Aí o implacável aparece. Eu amo isso aqui. Eu fico imaginando o vento, o mar agitado, e Jesus, e o mar se agitando todo, e Jesus, mar, aquiete-se. Sim, senhor. Diga uau. Vento já chega. É muito forte isso, meu irmão. Esse espírito implacável. Jesus é demais. Vento, sim, senhor, chega. Diga uau. Ele é incrível. Meu Deus, e aí que vem o que eu quero explicar para vocês e mostrar para vocês o segundo implacável. Olha só o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Deixa eu explicar uma coisa para você nesta hora do dia ou da noite.
Depois que que o homem entrega para Satanás o controle da terra, Jesus reverte o quadro, como eu já mostrei para vocês, despoja, pega de volta o controle, e agora ele vai entregar esse controle para quem? Ele vai entregar esse controle para nós. Nós somos a igreja que está recebendo essa autoridade. Pastor Giovanni, o senhor pode provar isso? Sim. Vós sois o quê? O corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Eu pergunto para vocês, se eu viesse nesta hora do dia pregar só com o corpo, alguém ficaria neste lugar? Meu Deus, ele chegou, cadê a cabeça dele? É um fantasma, é um monstro, é um monstro, tá só, cadê a cabeça dele? Não, eu vim com a minha cabeça e com o meu corpo. As Escrituras dizem que nós somos o corpo de Cristo. Cadê o corpo de Cristo aqui? Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então quem é Cristo? Cristo somos todos nós. Você sabia que tem muitos que olham Jesus Cristo e acham que Cristo é sobrenome? Qual é o sobrenome de Jesus? Rapaz, eu acho que é Cristo. Jesus Cristo. João da Silva. Pedro Albuquerque. Não, Jesus e Cristo que somos nós. Quem é Cristo? Somos todos nós. Ele recebe autoridade e dá para a igreja. Cadê a igreja do Senhor? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Olha o que está escrito, por gentileza, Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ele diz, ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Nós somos o seu corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos, ouça-me, nós somos Cristo na terra. Eu sei que para muitos é meio que difícil esse entendimento. Mas o Espírito Santo está nos revelando nesta hora. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E eu gostaria de chamar o segundo implacável. O primeiro, Jesus. Aí eu quero apresentar o segundo. Quando eu apresentar aqui na tela o segundo, eu queria que você também fizesse festa. Que você bradasse e celebrasse. Quantos me ouvem, digam amém. Então, quem é o segundo implacável, pastor Giovanni? Porque você falou hoje, implacáveis, você pluralizou? Sim. O primeiro eu já mostrei. Então, o segundo, catuca o irmão do teu lado, fala, meu irmão, celebra também. Porque tem uns que quando aparecem, não, 1000 vezes não. Então, querufem os tambores. Quem é o segundo implacável para a celebração da igreja? É você, meu irmão. Você. Yeah. Você. Uau! 60. Parece um pouco difícil olharmos assim. E eu orei a semana toda e oro até o dia de hoje, para que o Espírito Santo revele, para que nós saiamos dessa reunião, você que está no culto das 11h30, você que está no auditório 2, que nós possamos sair dessa reunião com essa mentalidade. Eu sou o corpo de Cristo. A cabeça não está separada do corpo. Ele tem autoridade, eu também tenho autoridade. Olha só o que está escrito, por gentileza. 2 Pedro 1,4 diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vos torneis co-participantes de quê, irmãos? Da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. A palavra natureza é definida como as inatas ou essenciais ou caráter de uma pessoa. Ou seja, você e eu temos as mesmas qualidades essenciais de Jesus. Assim como a minha mão possui a mesma composição genética da minha cabeça, então eu não sou duas pessoas, eu sou uma pessoa. Estão comigo?
Não é Cristo separado do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos a mesma composição genética espiritual dele. Quantos entendem? Olha o que diz, por gentileza, João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Preste atenção, a palavra plenitude, quando juntamos as palavras de João e de Pedro, descobrimos que recebemos a plenitude de Cristo, com suas qualidades essenciais e sua composição genética espiritual. Então, somos como Ele é hoje. Diga comigo, hoje. Não no futuro. Olha o que diz em 1 João 4,17, a parte B do versículo. Olha o que diz. 1 João 4,17 diz assim. Eu acho que eu não passei esse texto para o Erso, mas olha o que diz. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4,17, a parte B diz isso. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Não é no mundo vindouro, é neste mundo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a natureza de Cristo. Nós temos a mesma composição genética de Cristo. Quantos creem nisso? Quantos acreditam que Jesus tem todo o poder? Você acha que esse poder está limitado só a Ele, sendo que eu sou o corpo de Cristo? Não. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos autoridade. Ele conquistou para nós. Uau! Deixa eu dizer uma coisa para você. Outro dia eu fiquei indignado, pastor Eliel, indignado. Sabe aquela revolta dentro de mim? Recebi uma comunicação de uma pessoa que dizia assim, olha só, da nossa igreja, que dizia assim, pastor, o que eu faço? Eu estou atormentada com um espírito de ansiedade horrível. Eu não consigo dormir direito. Eu estou sofrendo. E eu liguei a rádio, uma rádio aqui da cidade, e lá está um pregador dizendo assim, ei, você está atormentado? Você está em crise de ansiedade? Você que sofre? Eu vou dizer, e isso ela ouvindo na rádio, eu vou dizer uma coisa para você. Foi um trabalho que fizeram para você? Então, ouça, esse mal tem que sair. E nós vamos mandar esse mal embora. Até aí está certo, está indo. Mas de repente ele diz assim, olha só, nós temos uma campanha, e a campanha chama Orando Salmo 91. E olha, o Salmo 91 é R$ 91 para começar a campanha. Então você começa com 91 e os seus problemas serão resolvidos? Não, isso é do diabo, isso é um falso ensino, e esse é um falso pregador. E como João Batista no deserto da Judeia, eu também me levanto contra isso. Mas por quê? Porque muitas vezes nós nos levantamos e nos comportamos como mendigos. Jesus, um pregador, ai meu Deus. Ei, você não é um mendigo, você é o corpo de Cristo. Quem deve mandar esse mal embora? Veja bem, não está nada errado você receber oração, não está nada errado você lá no Life Group, aonde você tiver alguém pôr as mãos, isso é o cristianismo em exercício. Mas o que está errado? O que está errado é que eu não posso me sentir como um mendigo, sendo que eu sou parte da natureza de Cristo. Eu tenho Cristo. Quantos têm Cristo aqui? Você que tem Cristo. Então eu chego a dizer, são falsos pregadores, são falsos enganadores, estão enganando, desculpa as pessoas. Eu disse àquela irmã, isso está errado, isso está errado. Jesus já levou essa situação. Então ore e mande embora. Não precisa dar dinheiro às pessoas, fazer campanhas miraculosas, não é necessário, porque nós somos o corpo de Cristo. Tem alguém que pode dar um glória a Deus bem alto, meu irmão? Olha o que é que diz, então, pastor Giovanni, quem são os implacáveis? Quero ouvir os tambores. Coloca para mim aqui, meu irmão, Eston. Oi, alô, oi, aqui ó. Jesus mais você, os implacáveis. O apóstolo Paulo, ao escrever, escute isso, por gentileza, eu oro para que a ficha caia. Balança de novo o irmão que está ao seu lado, cai.
tem que cair. Irmãos, eu falo isso com muito carinho e amor. Nós somos o corpo de Cristo, nós não somos mendigos. Pastor Giovanni só pode provar mais próximo. O apóstolo Paulo escreveu, orou ardentemente para que todos os seguidores de Cristo pudessem compreender essa verdade. Olha o que diz em Efésios 1,19. E a incomparável grandeza do seu poder, diga seu poder. Para com quem? Conosco. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, olha o botão acionando da fé. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. O corpo de Cristo não está separado da cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Deixa eu dizer algo. Nós somos Cristo na terra. A palavra cristão significa pequenos cristos. Quantos dizem amém? Amém. E para encerrar, Lucas 10:19. O que ele faz? O homem deu para Satanás autoridade. E aí, até hoje, a gente vê sinais, resultados, infelizmente, daquela entrega. Jesus vai lá como homem, pega de volta a autoridade. Falou, me dá isso aqui. Sai para lá, Satanás. Aí Jesus retoma para o homem e diz, agora está com você, meu irmão. Está com você. Eu e você, cabeça e corpo, somos um só. Está com você, está com você, está com você. De novo, não está errado nós orarmos pelas pessoas. É bíblico. O que está errado é mendigarmos as coisas, como se fôssemos mendigos. Ah, meu casamento está em crise. Levante-se. Ah, minha saúde, levante-se. Ele nos deu autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dos homens mais incríveis da Bíblia para mim é Josué. Josué com autoridade manda o sol parar no vale de Ajalon. Sol, terra, parem, porque a autoridade é exercida. Pastor Marcos Paul, que esteve pregando ontem nos Homens de Coragem, os homens que estiveram aqui, cadê os homens de coragem aqui, meu irmão? Eu amei um grito de guerra que ele nos deixou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Isto é demais. Pastor Marcos Paul disse assim, que ele teve uma experiência com Daniel. Daniel é o nosso discípulo que ajuda aqui com as famílias, na igreja, me ajuda no ministério. Que eles foram fazer uma conferência, alguma coisa no Rio de Janeiro, e estava chovendo. E ele falou assim, poxa, vamos reunir lá fora, mas está chovendo, nós vamos pedir para que a chuva pare. E eles chegaram, Senhor, que o poder é de Deus, não é nosso, o poder é dele, não é no nome do Giovanni, é no nome de Jesus. Chuva, pare! Parou. Depois do evento, continue. Quantos me entendem, gente? Isso aqui parece que é coisa do outro planeta, não é. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Teve um tempo em Santarém que nós iríamos receber uma conferência, e quem já foi em Santarém sabe que é muito calor, é muito calor. Por isso que nós sempre falamos que é fácil ganhar as pessoas para Cristo lá. É só dizer que no inferno é mais quente. Ele diz, então, onde é que eu me arrependo? E muitos daqui, nós iríamos receber muita gente, não somente do Brasil, mas fora do Brasil, lá naquela cidade. E o calor estava intenso e não tinham conseguido ligar os ar-condicionado. E aí ia ser pavoroso fazer a reunião naquele calor com tanta gente. Aí sabe o que fazemos? Oramos. Saímos, subimos um monte, fomos orar, todos nós pastores, dobramos os joelhos e dissemos, Senhor, traga um clima que não é comum aqui nessa terra, para que o povo passe a conferência legal. Gente, sabe o que aconteceu? Deus atendeu. Calor, cesse, e vem um tempo de refrigério. E veio. Não, mas isto é coisa do outro planeta? Não, é coisa deste planeta. E quem foi que orou? Os homens. Porque agora está conosco a autoridade. É você que manda o mal embora da sua casa. Lembro que eu estava um dia com tanto problema, anos atrás, ainda não tinha conhecimento, a ficha não tinha caído, até caiu naquela noite. O rim terrível. Quem já sofreu de rim aqui, meu irmão? É pavoroso de você. Eu nunca tive filho e eu não vou ter por conta da minha composição.
Mas dizem que é como parto. Aquela dor insuportável. Eu com dor, peguei o carro, entrei no carro, e foi lá para o hospital. Chegando no hospital público, aquela fila, mesmo na madrugada, mais ou menos 2 horas da manhã, ainda tinha gente ali pedindo, mendigando, sofrendo. E eu bati lá no vidro. Ei, me ajude, eu estou com muita dor. Quando eu estou batendo no vidro, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: eu te dei autoridade. Por que você chora assim? Você pode mandar esse mal embora. Nossa. Ai, eu já vou. Entrei no carro, voltei para casa, literalmente. Ai, ainda com dor. Ai. Aí coloquei, abri Isaías 53. Coloquei, fiquei de joelho em cima de Isaías 53. Está escrito que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Todas as minhas enfermidades, em nome... Aí vem a autoridade. Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Ele me deu autoridade. Então eu falei: toda dor de rim, em nome de Jesus, sai! Levantei a mão para o céu e agradeci, irmãos, e eu fui adormecendo. E a dor foi embora. Ele nos deu autoridade. Teve um certo irmão que estava com câncer, e já estava em câncer terminal, e já estava ali o câncer avançado. O médico chamou a mãe e disse: ele só tem 10 dias de vida, despeça-se. A mãe me ligou dizendo: pastor, eu digo: irmã, faça o seguinte, não é nós somos o corpo de Cristo, nós temos autoridade, nós vamos mandar esse câncer embora. E lá estava o moço, irmão, sinceramente, o lençol bem alto devido ao câncer já ter se espalhado. E eu pedi para o irmão, não foi nem eu que orei, eu falei: irmão, preste atenção, você tem autoridade. Ouviu? Sim. Levante o lençol, aponte e diga: câncer, sai deste homem. Devolva o lençol de volta, agradeça a Deus e vá dormir. O poder, o natural é com a gente, o sobrenatural é com ele. Voltou o lençol, na manhã seguinte o médico passou fazendo a revista, viu que o lençol que estava alto havia murchado ali. O médico disse: enfermeira, vem cá, eu não estou entendendo. Esse homem tirou, estava murchinho, o câncer estava do tamanho de uma melancia, passou a estar do tamanho de um limão. E as células tinham ido embora. E ele disse então, o médico pediu: faça um novo exame. O câncer foi embora. Foi mandado fazer apenas uma cirurgia, só para vá para casa. E até hoje esse moço vive. Pode aplaudir o Senhor?